Bom dia. Hoje temos mais um culto dessa forma tão diferente, essa forma via internet, mas quero saudar todos vocês que ligaram e que estão dispostos agora a ter um tempo estudando a palavra de Deus, tendo um tempo para saber a vontade de Deus. Gostaria de fazer uma oração para iniciar e depois vamos na palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te louvamos porque sabemos que é do Senhor. Um tempo em que podemos estudar a Tua Palavra, podemos nos nortear novamente e podemos olhar para o Senhor. Podemos parar na nossa correria ou também parar nos nossos pensamentos e voltar ao nosso olhar para Ti. Abençoe-nos e fala através da Tua Palavra. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje é um domingo festivo, domingo de Ramos. Com esse domingo, a gente inicia, na verdade, toda essa história de Páscoa e tudo aquilo que Jesus fez por nós. Domingo de Ramos é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E o que aconteceu e o que nós podemos tirar para nós hoje, isso queremos ver através da palavra de Deus. Mas eu quero começar com uma história que aconteceu alguns anos atrás na Rússia. Um czar, ele estava querendo conhecer seu povo. E para conhecer mais, ele estava visitando uma cidade vestido de mendigo. Ele passou pelas ruas para conhecer as pessoas, para ver como que eles estavam reagindo e percebeu que ninguém o convidou, ninguém o quis receber. Só uma família humilde e simples na última casinha da rua. Receberam ele, convidaram ele a entrar, ele sentou e jantou com eles. Um pouco tempo depois, tinha aniversário da cidade. Ele voltou com seu carro e todo mundo estava na rua esperando ele, estava querendo cumprimentar esse tão nobre, mas ele não parou. Ele simplesmente passou na frente das pessoas, passou das autoridades e foi diretamente à última casinha, lá de uma família que tinha recebido ele um tempo atrás. Ele foi, entrou e honrou essa família perante todos os outros. Talvez agimos assim com esse homem. Deus, ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para o mundo que é dele, para as pessoas que são dele, mas as pessoas não queriam ele. E Jesus percebeu isso. Na entrada triunfal não foi bem assim. Na entrada triunfal ele foi recebido, aplaudido, mas ele conhecia muito bem a intenção do coração. Para a nossa leitura, ou para entender mais o texto, a gente quer fazer leitura em Lucas capítulo 19, do versículo 28. Lucas capítulo 19, do versículo 28. Após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam próximos do conhecido Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos com a seguinte instrução: Ide ao povoado que está adiante, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o aqui. Se alguém vos interrogar, por qual motivo o soltais? Respondereis desta maneira: porque o Senhor precisa dele. E assim os que haviam sido enviados foram e acharam tudo conforme ele lhes tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes indagaram: por que estáis soltando o jumentinho? Diante do que replicaram: porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazê-lo até Jesus. Colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procissão, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria em alta voz por todos os milagres que haviam visto, e exclamavam:
Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, entretanto, lhes afirmou: Eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. A entrada triunfal de Jesus. Olhando para toda essa história de Páscoa e tudo o que estava acontecendo, nós sabemos que essa entrada era necessária. Jesus, o Cordeiro de Deus, veio para ser sacrificado em benefício a toda a humanidade. E esse sacrifício tinha regras. Olhando para Moisés e como que funcionava no Antigo Testamento, o cordeirinho era separado uns dias antes e começou a conviver com a família, porque a família precisava observar o cordeirinho, declarando: sim, não tem nenhum mal, nenhum erro nele. E assim Jesus entrou em Jerusalém. Ele veio como luz do mundo. Ele entrou em Jerusalém pelo portão do leste, onde nasce o sol. Aí ele entrou como luz e ficou em Jerusalém para conseguir a salvação em Jerusalém. Lá ele ficou sendo observado e declarado algumas vezes pelos fariseus e outras pessoas: sim, neste homem não tem nenhum erro. Jesus, para entrar, fez alguma coisa inédita. Ele chamou um jumentinho. Jumento, para nós talvez, nós usamos a palavra burro. Pode ter divergências falando que não é a mesma coisa. Nós muitas vezes expressamos isso dessa maneira. Quem de nós pegaria um jumentinho novo? Ele está inovando algo. Pegando esse jumentinho, ele entra em Jerusalém mostrando que alguma coisa nova aconteceu. Quando Jesus entra, muitas coisas novas acontecem. Tem uma nova liderança. Quando Jesus entra na nossa vida, temos nova liderança. Não é mais como antes. Não é mais simplesmente nós fazendo o que queremos. Temos um rei que determina e fala o que precisa ser feito e como. Jesus, quando ele entrou, ele escolheu esse jumentinho porque nunca tinha sido usado. Um jumentinho nunca usado é difícil. Sabemos que tem que ser domado primeiro, senão ele recusa, ele não quer fazer aquilo que é mandado por si, pela natureza do jumentinho. Já sabemos que é mais difícil, que não faz sempre aquilo que é mandado fazer. Muitas vezes para e emburra, não quer continuar. Jesus escolheu um jumentinho, montou nesse jumentinho e entrou. O primeiro uso desse jumentinho foi por um rei, o rei das nações, o rei do mundo inteiro. Ele iniciou a carreira. Como Jesus, o jumentinho tinha uma história. Sem Jesus, era ninguém. Jesus, ele quer entrar na nossa vida, ele quer entrar no nosso sistema, ele quer entrar na nossa forma de pensar, ele quer entrar no nosso reino, ele quer entrar na nossa família, ele quer nos abençoar, mas também quer direcionar cada um de nós. Com essa inovação, ele quebrou as tradições, ele fez um uso anormal. Normalmente, você não faz isso. Normalmente você vai domando o animal, você vai preparando, você não vai usar ele em espetáculo grande, e normalmente você não vai colocar um rei em cima de um jumentinho. Quando o rei quer entrar numa entrada triunfal, ele vai entrar em cima de um cavalo branco. Ele vai entrar e sendo aplaudido por todas as pessoas, mostrando a grandeza, mostrando o poder. Jesus não faz isso. Jesus escolhe um jumentinho e ainda nem foi o dele. Ele mandou trazer aquele jumentinho amarrado. E quando o dono perguntar o que quer fazer, fala para ele que o Senhor precisa dele.
Em Zacarias 9, versículo 9, nós temos a promessa no Antigo Testamento daquilo que ia acontecer. Zacarias 9, versículo 9 fala: alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Essa promessa, essa profecia se cumpriu agora. Jesus entrou, o Rei, o Salvador, humilde, montado num jumentinho. Talvez temos desprezado o jumentinho até agora. Talvez temos olhado de uma forma torta para o jumentinho, falando: não presta para nada. Eu não sei quem de nós tem jumentinhos em casa. Provavelmente muito poucos, porque não é grande coisa. Jesus escolheu um jumentinho. Como está a tua vida? Talvez você se autodeclara burro. Talvez você fale mesmo: quem sou eu? Não sei nada, não presto para nada, não sei fazer nada. Tem que saber que Jesus, Ele escolhe e declara útil. Nós precisamos simplesmente deixar a nossa vida à disposição de Jesus. Falar assim: eu vou. O Senhor pode usar a minha vida como o Senhor quiser. Uma pergunta que nós podemos talvez anotar ou usar na nossa discussão durante a semana, nos encontros que nós temos, ou mesmo em discussão com os amigos, familiares: o que você nunca fez, mas gostaria de fazer com a ajuda de Jesus para engrandecer Ele? Eu não sei se o jumentinho tinha o sonho de um dia ser usado por um rei. E também não sei se é o sonho do jumentinho que é importante ser realizado. Mas talvez Deus quer usar a tua vida para algo especial e você até agora estava hesitando. O que Deus pode fazer contigo? O que Deus pode, onde Ele pode usar você para engrandecer o nome de Deus? Onde Deus pode usar você para a glória dEle? Com alguma coisa que você talvez nunca fez porque falou que isso é incapaz. Talvez tenha que se desamarrar e ir seguindo a Jesus, falando: Jesus, estou disposto a fazer um novo caminho, fazer aquilo que o Senhor quer. Aonde você talvez está hesitando ainda e gostaria de iniciar alguma coisa nova? Isso é sobre o jumento novo. Mas tem uma segunda coisa em toda essa história que eu acho importante ressaltar. Jesus mandou os discípulos lá desamarrar o burrinho, o jumento. Eles estão lá e de repente aparece o dono e fala: peraí, animal é meu, o que vocês querem? Qual é a resposta que Jesus deu? O Senhor precisa dele. É o Senhor que precisa dele. O Senhor, precisando algo nosso, faz daquilo que nós temos algo totalmente grande. Olha só em Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1, temos a história de Pedro e seus amigos, seus parentes, seus irmãos, seus primos que estavam lá pescando. E aqui fala: e aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o exprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Aí, versículo 2 e 3 ainda. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava ao povo. Barquinho simples, de pescaria, fedendo peixe, sujo. Tinha acabado de voltar, estava lavando as redes, agora estavam preparando as coisas, primeiramente os peixes, as redes, e depois lavando mais o barco e pronto. Jesus solicitava o barco
falou para Pedro: eu preciso dele. E aí um barco simples, fedendo peixe, se tornava o púlpito do maior pregador do universo. O Senhor precisa dele. Então vamos ler agora o segundo versículo, em João 6, versículo 9. Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Mais uma vez, essa pergunta que Jesus coloca para as pessoas: o que é isso? Eles chegam, eles apresentam os pães e peixes e falam: Jesus, não é muito. E Jesus confirma: sim, é pouco, mas o Senhor precisa deles. Ele pega aquilo que nós temos, seja um barco sujo, seja pouco, pães e peixes. O Senhor precisa dele. Essa que é a declaração. Não é importante o que nós queremos, não é importante o que nós achamos disso, não é importante qual valor que nós damos. O Senhor precisa dele. O Senhor te fez com propósito. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu sem Deus saber o que fazer contigo. Ele te fez com propósito, Ele te fez porque Ele quer usar você. O Senhor precisa de você. Ele te chama para servi-lo. Ele quer que você serve ao Rei dos Reis. Às vezes nós desvalorizamos pessoas. Muitas vezes desvalorizamos pessoas que têm poucos dons na nossa escala que nós montamos. Às vezes nós passamos sem olhar para uma pessoa que foi capacitada por Deus de uma forma tão tremenda. E o Senhor declara: eu preciso dele. Vem pessoas na igreja, e eu creio que acontece em várias igrejas, que querem participar e a gente olha e fala: quem precisa dele? O Senhor precisa dele. O Senhor o fez. Então não vamos mais desprezar ninguém pelo aquilo que as pessoas falam. O jumentinho não tem valor. O Senhor tem valor. O Senhor precisa dele. Ele te chama para servi-lo. Vem, faça parte do reino de Deus. Pergunta para discussão: qual é a sua função no reinado de Deus? O que você pode fazer no reino de Deus? Se você não sabe, como descobrir? Se você sabe o que é para fazer, como que pode crescer nisso? Conversa com os outros sobre o lugar, sobre a função, sua função no reino de Deus. Talvez os outros estão percebendo onde Deus te colocou. Talvez você está percebendo como que é o lugar que Deus te deu. Talvez os outros perceberam isso e agora você pode crescer. O Senhor precisa de você. Faça parte, se entrega, se rende e fala: Senhor, estou disposto a te servir. Mas para que tudo isso? Me levou a terceiro pensamento. Primeiro tem o jumentinho inovando alguma coisa nova. Aí nós temos a declaração de Deus: eu preciso dele. Para quê? E tudo isso se revela quando Jesus entra. Aí o povo coloca os mantos e os ramos e fala: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei. Abençoando, ou quer dizer, engrandecendo, honrando o Rei dos Reis. Sempre, tudo para a glória de Deus. Deus fez você, e mesmo se você acha que é pouco ou é ninguém, Deus fez você com propósito, para engrandecer Deus. Com tudo que você faz, engrandecer. Às vezes nós ficamos admirando a natureza. Deus, Ele enfeita o mundo de uma forma tão bonita, numa caminhada
a gente vê algumas flores com um cheiro tão agradável e uma flor tão bonita na beira da rua, onde ninguém presta atenção. E mesmo assim, Deus a fez, ela está lá, ela está engrandecendo o Senhor. Mesmo se ninguém olha, ela fica florescendo e exalando o cheiro, porque está engrandecendo a Deus. Se olhamos para as matas, quantas árvores florescendo, dando fruto à vontade, para quem? Para Deus, para engrandecer a Deus. O salmista coloca isso no Salmo 66. Eu quero ler o Salmo inteiro, porque ele fala bem isso, para que nós existimos. Ele fala do nosso propósito. Ao regente do coro, um salmo para cantar. Aclamai a Deus, terra inteira. Entoai hinos à magnificência do seu nome. Dai-lhe glória mediante vosso louvor. Declarai ao Eterno qual assombrosas são tuas obras. Pela grandeza do teu poder, teus inimigos a ti se rendem. Prostra-se diante de ti a terra inteira, e entoa hinos em tua honra, canta louvores ao teu nome. Vinde ver as ações de Deus, os feitos que aos homens inspiram temor. O mar ele transformou em terra firme. A pé atravessaram o rio, ali nós alegramos nele. Ele governa eternamente com seu poder, seus olhos vigiam as nações, não se vangloriam os rebeldes. Povos, bendizei o nosso Deus, fazei ressoar seu louvor. Ele conserva com vida a nossa alma e não deixa vacilar em nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Tu nos levaste para a armadilha, puseste um pesado fardo sobre nossas costas. Permitiste que sobre nossas cabeças homens cavalgassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste ao refrigério. Venho à tua casa com holocaustos cumprir para contigo os meus votos. Votos que meus lábios proferiram, a minha boca pronunciou na minha angústia. Animais cevados te oferecem holocausto, com imolação de carneiros, preparo de bois e bodes. Vinde ouvir vós todos que temeis a Deus, e contarei o que Ele realizou por mim. Invoquei com minha boca, e por minha língua foi enaltecido. Se eu no coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não afastou de si minha súplica, nem de mim o seu amor. Nós vivemos para engrandecer a Deus. Ele não se separou de nós, não nos abandonou. Ele não deixou de cuidar de nós mesmo em tempos difíceis. Nós devemos engrandecer a Deus em todas as situações, com tudo que nós temos, independente se está tudo bem ou não. Nós não podemos simplesmente engrandecer quando vai bem para nós. Nós precisamos engrandecer porque o Senhor é Rei sobre toda a terra. Nós precisamos louvar e adorar Deus em todas as situações e circunstâncias. Ele é Rei. Ele quer nos usar. Ele nos chama, Ele nos atrai, Ele nos pega, nós, os burrinhos. Ele fala, eu preciso de você para engrandecer o Senhor. Mas tem que ser Jesus na tua vida. Sem Jesus é só o jumentinho. Jesus contigo, aí tem os louvores, aí tem esse salmo, bendito é o Rei. Nós precisamos adorar a Deus. Vem a pergunta: como posso engrandecer o nome de Deus de forma prática? O que posso fazer para engrandecer a Deus? Quais podem ser as minhas atitudes? O que posso mudar? O que posso acrescentar na minha vida para engrandecer a Deus? O que posso fazer? Nós vivemos para engrandecer Deus. Ele quer nos usar, Ele nos chama e precisa de nós. Nós devemos engrandecer Ele. Que esse domingo de Ramos possa nos levar a pensar mais uma vez sobre nossa existência. Sem Jesus somos um jumentinho amarrado, mas Ele quer nos desamarrar e quer nos usar
Ele precisa de nós para engrandecer a Deus. Vamos abrir a nossa vida, vamos abrir nosso ser para que a presença de Deus possa nos encher, que Ele possa nos usar e possa engrandecer a Deus. Que Deus te abençoe enquanto está refletindo sobre essa mensagem, que você também possa abrir teu coração, deixar esse rei entrar na tua vida e que possa ser usado por Ele para a glória de Deus Pai. Amém? Oramos ainda. Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos escolher, nos amar e nos usar. Sim, nós queremos ser usados por Ti para a glória do Pai. Ensina-nos a viver em obediência, viver humilde e deixar o Senhor nos usar conforme quer, onde quer. E que Seu nome seja engrandecido através de nós. Ensina-nos a caminhar contigo. Ajude-nos também a olhar de forma coerente, de forma certa para nós. Que nós não colocamos obstáculos no próprio caminho, que nós não olhamos e desistimos de nós mesmos, mas que nós andemos nos Teus caminhos e que nós sabemos que o Senhor precisa de nós. Pai, usa a nossa vida para engrandecer Teu nome. Pedimos Tua graça, Tua bênção agora sobre cada um que está ouvindo. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e mesmo nesse tempo difícil em casa, que cada um possa receber a Tua graça e a porção de força que necessita para permanecer firme. Abençoe-nos, Pai. Nós pedimos a Tua graça também nesse tempo de Páscoa, que podemos lembrar do Seu Filho Jesus, que morreu por nós, nos salvou. E que esse tempo pode ser um tempo de crescimento espiritual para nós. Abençoe-nos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.